Fala aí, vamos estar fazendo o primeiro videozinho aqui pra gente dar uma analisada no treino do Sam Sula, que tá famosão pra caralho, você vê ele em todo lugar agora. Quase 1 milhão de inscritos no YouTube, tá no Instagram em todo lugar, Reels, enfim, o tempo inteiro, toda hora tem coisa sobre ele. Mas enfim, vamos fazer o vídeo aqui, dar uma análise no vídeo. Treininho de braço dele, tá com 234,6 libras de peso, então aproximadamente uns 6 quilos, 106 quilos, 6 quilos, uns 106 quilos por aí, uma coisinha pertinho disso. Aí ele começou o cutting agora, ele tava em booking tava comendo pra caralho no booking mesmo, tipo, comendo o que ele queria, comia umas caixas de donuts assim, o que ele queria, tava comendo pra caralho. Mas enfim, ele é um cara inteligente, diz que ele é um cara inteligente em relação à nutrição, enfim. Mas antes de qualquer pessoa tiver alguma dúvida, sim, ele usa anabolizante, ele admite. Não sei qual que é o ciclo dele, mas sim, ele faz amor com suco, ou como você quiser dizer. Enfim, cutting de outono, dia 12, parte 2, braço. Vamos dar uma olhada no treino dele, vou falar o que eu acho. E todo o conteúdo que ele tem para trazer. Esqueci aqui, vou só ligar a legenda para caso qualquer pessoa não entenda o inglês. Mas legenda automática, antes talvez fique meio confuso, mas em qualquer momento eu vou estar meio que repetindo o que ele fala, dando uma traduzida se eu achar legal pontuar. Então, enfim, só porque fica um pouquinho mais fácil de acompanhar, né? Tá, então o que ele tá dizendo é que vai ser basicamente pushdowns, que é exercício para tríceps, e curls, que é a rosca basicamente. Pushdowns, clássico exercício aqui de tríceps, empurrar, enfim, você vai fazer em pé. Com corda, com barra fixa, barra reta, se vocês entenderam, qualquer coisa assim. E rosca, mano, provavelmente vai fazer umas variações de rosca, imagino aqui. Mas ele falou que ele tá meio corrido aqui, então ele provavelmente vai ter que fazer 777, não vai. Série, não vai falar muito durante o vídeo. Tanto que é um videozinho um pouquinho mais curto comparado aos outros dele, se eu não me engano. Costuma ter um pouquinho mais de, tipo, alguns perto de 20 minutos. Pausar aqui antes dele continuar, mas ele só falou que como ele tá por conta do tempo, talvez ele corte um pouco as 11 séries que ele faz por ele faz 11 séries por parte do corpo, por grupo muscular, mas ele falou que talvez corte um pouco por conta do tempo dele. Mas foi basicamente o que ele falou. Vai fazer os pushdowns, tanto com a corda quanto com barra. E ele vai fazer uma variedade de rosca, porque é o que tem. Aí agora ele começou a falar sobre como você pode. A principal exercício são variações de rosca para você atingir o bíceps. Não tem muito outra coisa, né? É, no fim, é o mesmo movimento, só que você muda como você está segurando, muda a pegada, ou o que? Tem muita diferença? Você muda a pegada, a posição do seu ombro no máximo, né? Mas, enfim, sempre é basicamente a mesma coisa. Mas aí agora ele está começando a comparar aqui com peito e costas, por exemplo. Aí aqui, ó, ele está falando então do peito. Ele está falando, você tem opção, você pode fazer um tipo de pressing, que seria o supino, por exemplo, ou o fly, que aí você está fazendo o voador, você está fazendo o... Puta que pariu, agora eu tô sem o nome na cabeça. O crossover, enfim, qualquer porra aí que você está fazendo, isso seria algum tipo de fly, né? E pressing, então seria qualquer com supino inclinado, supino reto, com barra, enfim, vocês entenderam, eu acredito. E aí sobre costas, tá falando que você tem pull down, você tem pull over, você tem remada, você tem pull over sem remada, enfim, você tem um monte de variação de maneiras diferentes para atingir em locais diferentes. Mas ele falou aí que com bíceps realmente o que você só tem é rosca e acabou. É rosca e nos outros, para peito quanto para costas, é como se eu tivesse categorias diferentes de exercício para ser feitas. Mas enfim. É... é isso. Acho que é isso. Vamos então analisar o treino. Ah, e eu esqueci de pontuar aqui, ele falou que talvez diminuísse um pouquinho a quantidade de série, mas ele falou que de jeito nenhum vai diminuir a intensidade. Ele é bem conhecido por causa da intensidade do treino dele, e como o treino dele é intenso e ele realmente não pisa no freio, viu? Ele vai. Mas enfim, vamos lá pro treino então. Ele falou isso aqui, então você tem um monte de variações. Ele deu exemplo de várias variações com a barra V, está fazendo, ou você pode estar fazendo, né, o Scott máquina, Scott com barra, Scott com halter, enfim, que seja. Tem um monte de coisa.
E ele só tá querendo acelerar um pouquinho, já que ele tá meio sem tempo aí, né? Academiazinha, tranquilo. E os pushdowns. Sobre a execução dele, ó, pular de peso, cara. Mas sobre a execução dele, eu gostaria dele controlar mais esse excêntrico. Eu acho que tá até bom, tá até bom, ó. Parando até aqui. Tá parando aqui, tá bom. Quantidade de amplitude dele. Dá pra subir até mais um pouquinho. E outra coisa que eu gosto de fazer, em vez de você só fazer. Então você tá. Finge que eu tô em pé. Em vez de você fazer esse movimento aqui, tipo só isso aqui, você faz isso e você traz aqui pra. Você traz ele assim. Em vez de você fazer este movimento, você está fazendo esse movimento. Porque aí você consegue esticar, alongar o seu tríceps mais, resultando em mais estímulo, mais crescimento, que é tudo que você quer, eu imagino, né? Mas enfim, eu gostaria de controlar mais o excêntrico, dar uma acentuada no. Segurar tipo meio segundo para um segundo na posição mais alongada do movimento, que seria o finzinho ali, quando ele está voltando do excêntrico. E é isso. Aí, ó, aí você vê aqui, já começou a ficar um pouquinho mais difícil. Ele já tava, não estava controlando muito, agora o controle dele abaixou mais ainda. E as repetições dele não estão muito parecidas, sabe? As repetições dele estão com amplitude variada. Eu prefiro manter padronizado, porque é melhor, você só tem uma maneira de olhar mais para o seu progresso de uma maneira mais fácil, realmente como você está progredindo, de progredir no peso, técnica. Então, se você não consegue progredir tanto em repetição quanto no peso de uma semana para outra, progredir na técnica, melhora essa técnica, deixa a técnica consistente, deixa toda essa série tudo bonitinho, sabe? Executando perfeitinho, fazendo tudo bonitinho, tanto para junta, ligamento, enfim, o que seja, quanto para o crescimento muscular, porque você tá com essa técnica, essa execução bem feita é o que vai ser realmente essencial. Mas, enfim, intensidade, como vocês podem ver, ele vai estar puxando pra caralho aqui. Aí, não para, não para, não para. Aí, ó. E vai, e vai, vai. Aí, e fazendo repetição parcial. Isso eu gosto. Principalmente no exercício como esse. Olha! Principalmente no exercício como esse. Que a repetição parcial que você vai estar fazendo vai ser na porção mais esticada do músculo. Então você vai ter fazendo essas repetições parciais quando o músculo está bem alongado. Essa aí pega, viu? Essa aí pega bastante, dá um pump gostoso e também cresce, cresce bastante. Ângulo diferente. Tem pessoa que reclama de muita ativação, sentir muita ativação do antebraço nesse exercício. Aí o que eu recomendaria, você em vez de segurar realmente, apertar a barra, você pode ver que até o antebraço dele tá dando uma ativada. É normal, isso aí acontece. Mas tem gente que reclama que sente mais o antebraço do que o tríceps. O que você pode fazer em vez de você segurar a barra, você deixa a sua mão aberta. E só empurra. Porque assim, eu digo ativação, mas eu tô ativando os músculos do meu antebraço só de fechar a minha mão. Tô ativando os músculos do meu antebraço, ó, tá ativando. Mas enfim, eles dizem que sentem mais realmente o músculo sendo trabalhado do antebraço do que o tríceps. Mas aí então vamos falar um pouco sobre o que realmente faz o pushdown com a barra, né? Como você está principalmente com a maioria do tempo com o seu ombro na sua frente, você vai estar atingindo principalmente a cabeça lateral do seu tríceps, que é essa aqui, e aí e a cabeça medial do seu tríceps. Mas o que tem de diferença para um movimento para o outro? Se você está fazendo um movimento com um ombro na sua frente, a tendência realmente é da cabeça lateral ela tomar conta do movimento junto com a medial, mas principalmente lateral. Por quê? Porque a cabeça lateral, quando você faz esse movimento para frente, ela é quem trabalha. Quando você deixa o seu ombro para trás, aí fica mais cabeça longa. Já a cabeça medial, que fica mais conectada aqui diretamente no cotovelo, ela, ela não tem mudança de ativação e não trabalha diferente dependendo da posição do seu ombro. Já a cabeça longa e a cabeça lateral do seu tríceps vão ter essa alteração dependendo da posição do seu ombro.
Enfim, escolha de exercício bacana, tudo tranquilo. Intensidade pegada mesmo. Eu não cheguei a perceber se ele aumentou o peso, se ele mostrou série de aquecimento ou não. Mas quando me perguntam sobre aquecimento, cara, só faz o movimento que você vai fazer, faz o exercício que você vai fazer com peso mais baixo, devagarinho. Você não precisa de muito mais que isso. Faz com a execução certa, faz com a execução boa desde o começo, desde a série de aquecimento, você tem que fazer com a execução correta. E, enfim, aí você vai estar totalmente preparado para realmente fazer o exercício. E vai. Mas, enfim, só também não vai treinar ego, né? Usa, usa uma carga que você realmente consiga utilizar e com uma técnica boa. E você não vai foder sua execução e não vai ficar treinando ego. É um bagulho que você, tipo, seu corpo é realmente confortável a fazer, sabe? É... Enfim, continuar aqui. Mais duas séries com a corda, então vai ser 9 pro tríceps. Então acho que ele fez 7 séries de. Só do pushdown com a barra. Eu não é algo que eu pratico, eu não vejo muito problema não, mas a cabeça lateral do tríceps costuma ser bem ativada em qualquer movimento de pressing, como supino, enfim, que a gente falou antes. E qualquer movimento de pressing assim, você vai estar ativando mais a cabeça lateral do tríceps. E já teve alguns estudos que já mediram que realmente o supino não consegue treinar propriamente a cabeça longa do seu tríceps, tá ligado? Só a cabeça medial. E a lateral até vai, mas a longa não vai. Eu preferiria ele cortar essas séries aí no meio, fazer umas 3, 4 séries, tá bom, e mete alguma coisa que vai treinar isso a cabeça longa. Você pode só fazer pull down basicão aqui com o ombro um pouquinho para trás, aqui assim, esticou aqui atrás, voltou, amplitudezinha inteirinha, já sabe, né? Controlar o excêntrico, você não vai falar. Mas, enfim, vamos ver como é que ele vai fazer a princípio, quando você fala push down, provavelmente você vai estar fazendo para de cabeça lateral mesmo. Então, eu é um exercício bom, mas eu acho que eu preferiria você incluir um pouco mais de cabeça longa aí e não fazer um treino inteiro só para cabeça lateral, mas eu não sei se ele tá como é que tá o split dele agora atualmente, mas enfim, para esse treino talvez esteja tudo bem. É muito variação estacional, não dá para eu ditar realmente o que está acontecendo se eu não sei tudo o que está acontecendo no treino dele, como que o tríceps dele responde, enfim, coisas genéticas, ou o que seja. Falando do pump, ele tá falando aqui do pump que ele tá tendo, ele mede o pump dele de tríceps, ele consegue encostar no ombro dele ou não, mas realmente ele tá pumpzão, você tá travado aqui, você não vai conseguir encostar no seu ombro não. Em algumas pessoas, né? Depende. Daí ele falou, ah, tá com um pump bem bom, mas ele tá dizendo que só acha que ele tá conseguindo porque ele tá meio flat, então provavelmente significa que tá faltando água ou carboidrato nele, então ele tá faltando carboidrato para encher, para colocar açúcar nos músculos, glicose nos músculos, enfim, dá aquele pumpzinho. Não pumpzinho, eu digo, mas enfim, encher. Aí, mais cabeça lateral também, ali na frente. Mesma coisa, controlar mais excêntrico, acentuar ali a parte final do movimento. Mas a intensidade dele eu gosto bastante. Repetição parcial, algo que você não precisa fazer em absolutamente todas as suas séries. Mas ele gosta de fazer, ele vai com a intensidade absurda, funciona pra ele pra caralho. E é tudo certo. Com a corda, você provavelmente vai estar fazendo um movimento meio de pulling down, porque porque aqui, por exemplo, você tem que fazer esse movimento mais puxando, o que vai dar mais uma ênfasezinha ali, vai puxar um pouquinho mais a cabeça longa, mas ainda não é muita coisa não, viu? Melhor, eu preferiria um exercício totalmente mais focado para a cabeça longa do tríceps. É isso, o cara não tá. Aí.
Então, o que ele está usando o que a gente chama de momentum aqui, então que ele pega o movimento do corpo e vai empurra tudo. E para fazer as repetições, eu acho que quando você está ali realmente, ele não está chegando à sua falha muscular, ele está indo após, ele está indo além da falha muscular. Então, você fala beyond failure, né? E está indo algumas repetições após a falha muscular e você usar alguma coisa como criar esse momento e essa energia assim transmitida pelo seu corpo inteiro para conseguir uma coisinha ali, ok, não vejo muito problema, mas pra mim eu ainda preferia a execução toda bonitinha e você fazer isso no final apenas, só no finalzinho. Mas é. Bíceps. Então ele vai fazer. Tu falou que eu vou fazer quantas roscas forem aqui com os 60 em libra, então aproximadamente que uns 26, 28 quilos, será? Por aí. Ele vai fazer basicão em pé? Basicão em pé, alternada. Você pode fazer tanto alternada é, quanto as duas ao mesmo tempo. Eu costumo fazer os dois ao mesmo tempo quando eu vou fazer martelo, por exemplo. E essa é uma coisa que eu prefiro, não faz muita diferença não. Não- o tempo que o outro braço está parado é muito mínimo para realmente ter muito efeito. Mas enfim, nesse caso ele está usando umas strapzinhas, porque para ele talvez realmente pegue muito de braço, porque o peso realmente é foda. Tempo que ele deve passar aí, talvez pegue muito braço, você pode usar strap, se você não precisa usar strap. Strap normalmente recomendaria mais para um exercício de costas, mas enfim, tranquilos aí também. Se virem intensidade aí, o cara não vai, ele não para. Mas é, mesma coisa, execução, controlar o movimento e garantir que você está fazendo toda a amplitude, né? Cumprindo toda a amplitude do movimento. Mas outro adendo é, quando você vai estar fazendo a rosca, dois jeitos de você olhar. A parte da função do bíceps é trazer o seu ombro um pouquinho para frente. Então, parte da função dele é trazer um pouquinho para frente. Então, você fazer aqui, fazer um pouquinho desse movimento, movendo o ombro para frente, não seu braço movendo o ombro aqui para frente, não tem muito problema, não me incomoda, mas você pode também testar e ver o que fica melhor. Para você, então se eu estou fazendo aqui, fiz aqui e aí tô deixando, movo o meu ombro para trás na parte da volta, no excêntrico. Então fiz, movo para trás e deixo esticar todo o meu bíceps. E o que você pode também fazer é testar com o ombro preso para trás e fazer só o movimento do cotovelo, movendo apenas aquela parte do bíceps. Eu particularmente gosto de usar os dois, mas majoritariamente eu faço movimento com o meu ombro mais pregado para trás e não movendo tanto ele para frente assim. Mas pro detalhe anterior realmente falta muito, então tinha que dar uma trabalhada mesmo. Mas continuando. Olha o tríceps do cara pela porra da camisa, velho. Ridículo. Mesma coisa sobre o momento que ele tá carregando para fazer as roscas, ele tá usando ali perto da falha e tal. Eu não sou o maior fã, ele tá cortando muito com essa rosca, ele tá cortando muito parte de mais que o músculo tá mais alongado, porque quando ele termina, ele tá virando aqui e você só perde o quanto que estaria alongando. Se você uma boa regra que você pode ter para realmente pedir se você foi a amplitude inteira é se você sente o seu tríceps ativando. Quando você fez o movimento todo, sentiu o seu tríceps ativando, o seu tríceps deu uma contraída ali, então é porque você realmente já fez toda a amplitude do movimento, seu bíceps está realmente esticado, já que são músculos antagonistas. Quando um está contraído, o outro vai estar basicamente, obrigatoriamente, o mais esticado possível. Mais uma série, diferentezinha para o espelho. Mais uma sériezinha.
Não sei quantos que ele tá fazendo aqui da rosca basicona mesmo com o halter, mas não falou aqui, não especificou, né? Na outra que dá pra fazer a conta do que ele falou lá. Mas, enfim, veremos. Nossa. Então, só passando aqui para falar que esse vídeo vai estar dividido em duas partes, né, como você pode ver no título. Essa aqui foi a primeira parte, a gente analisou só mais o treino dele realmente. Mas segunda parte, vai só dando uma olhada no pump dele depois, umas coisas que ele fala, acabou entrando um pouco mais sobre o volume de treino e escolha de treino. Mas é isso, vai estar saindo a próxima parte logo logo. Aí talvez saia um, 2 dias depois. Enfim, é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Na verdade, só uma continuação desse.